Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Celi Costa, é um prazer recebê-la aqui, muito contente de revê-la, faz tempo que a gente não se via, né? E vou lhe passar a palavra para você se apresentar melhor aí para quem não te conhece, para você poder aí falar um pouco também da sua pesquisa. Boa noite, Celi, tudo bem? Boa noite, Caio. Boa noite a quem vai nos assistir, quem está nos assistindo. Primeiro, obrigada pelo convite de participar do seu canal, né? Eu tenho acompanhado alguns dos seus vídeos e tenho gostado das discussões, né? Já começo te parabenizando pela iniciativa. Para quem não me conhece, eu sou Celi Costa. Eu sou psicóloga de formação. Atualmente, eu sou professora no curso de medicina em Paulo Afonso, na Bahia, na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E lá eu estou na coordenação de um grupo de pesquisa em gênero, sexualidade, saúde, com as acadêmicas do curso, né, com as acadêmicas de medicina. E eu também faço parte de um grupo que se chama RIMAS, que é Rede Interdisciplinar de Mulheres Acadêmicas do Semiárido, que é uma rede de professoras universitárias e também dos institutos federais do semiárido brasileiro, né? Que a gente se organizou para a gente se fortalecer enquanto mulher pesquisadora, né? Desse lugar, desde esse lugar de periferia do conhecimento, né? Não estamos alocadas nas capitais, não estamos alocadas nos grandes centros, mas estamos produzindo conhecimento desde esse lugar. Então, eu queria deixar registrado essas credenciais, digamos assim. Uhum. Quando o Caio me fez o convite, ele me deixou muito à vontade também a respeito da escolha do tema, né, se poderia estar relacionado ou não a esse momento que estamos vivendo, né? E a gente já tem tido muitos debates sobre a Covid, muitos debates acontecendo, e também com gente muito qualificada, né? A gente pode se informar a qualquer instante com gente muito boa produzindo conhecimento sobre a Covid. Então, isso foi um ponto que me fez escolher um tema que não tem a ver com o Covid, não tem a ver com pandemia, para que a gente possa também explorar outros temas, outros assuntos nesse momento, né? Então, eu acabei resolvendo falar sobre a minha tese, que eu defendi em 2018 no Instituto de Medicina Social da UERJ. E nessa tese de doutorado, eu falava sobre intersexualidade, assistência em saúde, discursos midiáticos, discursos políticos sobre a intersexualidade. Mais especificamente, eu acabei trabalhando naquele contexto com entrevistas com médicos, né, de uma capital do Nordeste. Eu também fiz entrevistas com ativistas, com seis entrevistas com ativistas. Esses ativistas eram de vários lugares, de vários lugares do Brasil, né, do Sul, do Sudeste, do Nordeste. E eu participei também de congresso médico internacional, coletei também uma centena de reportagens sobre o tema, então foi assim uma pesquisa multissituada, né? Desde congresso internacional, a entrevista com médico, né, na periferia do conhecimento, entrevista com ativista, coleta de jornal, de reportagens de jornal, e a partir dessa pesquisa multissituada, digamos assim, eu fiz um panorama dos distintos enquadramentos, que foi uma terminologia que eu usei na tese, dos enquadramentos da intersexualidade naquele momento, né? A pesquisa foi feita entre 2015 até meados de 2017, foi até o momento que eu te conheci, né, Caio? Quando a gente se conheceu no doutorado sanduíche em Paris, foi Uhum. mais ou menos até aquele momento que eu concluí a parte da pesquisa, da tese, então os meus dados se referem a esse momento. Em relação ao que eu cheguei de panorama com esses dados todos, eu passei a pensar em intersexualidade como algo que eu venho sugerindo como intersexualidades brasileiras, né? Transformar pluralizar esse termo, né?
E aí, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho por que eu falo intersexualidades e não em intersexualidade. Por que eu sugiro essa proposta, né? Porque a partir disso, desse contexto multissituado, eu percebi que ele vem pautado por classificações e hierarquizações sociais que vão estabelecendo mapas de territórios e de pessoas com vidas e sofrimentos que vão sendo mais ou menos legítimos, com narrativas que vão sendo consideradas mais ou menos legítimas, com pessoas que vão sendo consideradas mais ou menos simpáticas à diferença intersexo. Como não dá para falar da tese inteira, né, porque uma tese já é um trabalho, um esforço enorme, e falar dela também seria, e para não ficar exaustivo também, eu selecionei uma parte, que é a parte mais para o final da tese, em que eu gostaria de compartilhar com vocês as histórias que eu ouvi desses ativistas, as histórias que eu ouvi das pessoas intersexo, como é que foi a trajetória, especificamente a trajetória médica dessas pessoas, como é que foi passar por uma trajetória sanitária, de assistência em saúde, né? Antes de entrar nessas histórias, eu já também queria adiantar que elas não são histórias exatamente fáceis de ouvir. Algumas dessas histórias são bem dolorosas, são histórias de sofrimento, são histórias de segredos, são histórias de traições, inclusive. Mas que eu selecionei essa parte da tese porque eu acho que é importante que as pessoas saibam, que mais pessoas saibam, para que sirva de apoio também a mudanças na forma como a gente se relaciona com as pessoas intersexo, né? Antes de entrar exatamente nessas histórias, eu preciso fazer algumas contextualizações. A primeira delas é que talvez muita gente não tenha ouvido falar em intersexualidade. Talvez é um termo que pouca gente conhece, ou conhece de uma forma um pouco difusa, de uma forma um pouco embaçada. Então, acho que um primeiro ponto é colocar, né, o que eu estou chamando, o que meus interlocutores chamam de intersexualidade, né? Então, nesse aspecto, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que tanto intersexualidade como pessoas intersexo, que a partir de agora eu vou falar mais em pessoas intersexo, são termos que nascem na medicina, são termos criados num contexto de medicina europeia, mais precisamente por um endocrinologista em 1917, Richard Goldschmidt, em que esse moço usa esse termo para designar uma série de ambiguidades sexuais, incluindo o que naquele contexto era chamado de hermafroditismo. Esse ponto é importante para a gente não usar mais esse termo hermafroditismo, né? Tem uma história na nossa cultura ocidental longa, né? Existem muitos trabalhos sobre isso e há uma confusão terminológica, né? Bem longa, né? Relacionada a esse termo. Mas muita gente ainda, quando se fala em intersexualidade, evoca esse termo hermafroditismo e é importante que a gente desvincule uma coisa da outra. Então, ao passar a usar o termo intersexualidade, havia essa tentativa de se afastar, inclusive, desse termo hermafroditismo. Ele causava muito mais confusão entre os médicos, entre as pessoas, do que propriamente ajudava. Tinha uma carga de preconceito, tinha uma carga de discriminação, tinha uma carga pejorativa, mesmo naquele contexto, em 1917, quando o termo foi criado, né? Então, nesse momento de 1917 até 2005, que é quando o termo passa por uma nova virada, o que é importante marcar também nesse momento? Que intersexualidade era um debate que evocava uma ideia, que evoca ainda, que ela não é passada, mas que ela evoca ainda uma ideia de que predominantemente existem dois entes primários da natureza. E esses dois entes primários são homens e mulheres. Então, nesse contexto, para muita gente ainda é inimaginável pensar numa classificação fundamental de humanos que não seja, não uma classificação, né, fundamental de gênero e sexualidade, mas de humanidade também, que não seja dessa forma binária. E aí tem uma série de autoras e autores, e eu sei que você já fez
entrevistas aqui com outras pessoas que trouxeram esses pontos, que já puderam, né, falar disso, mas eu acho que o tema da intersexualidade evoca de maneira muito forte essa discussão. Não é exclusivo da intersexualidade essa questão, obviamente, mas evoca de uma maneira muito forte, né? Então, não poderia deixar de tocar nesse ponto, que é, né, essa ideia do dimorfismo sexual e de gênero, essa perspectiva hegemônica de que existem duas categorias distintas de seres humanos, né? E que essas categorias elas estão inerentes ao desenvolvimento biológico e sexual. Então, toda essa discussão da intersexualidade, das corporalidades, do corpo intersexo, ela coloca em xeque esse entendimento. Por quê? Porque à medida em que, digamos assim, à medida em que você se depara com corporalidades que não se encaixam nessa proposta binária, você vai tendo que criar outras explicações científicas, né? Isso eu estou pensando do ponto de vista da medicina. O que é que os médicos estavam fazendo, pensando e olhando para definir esses corpos, né? Eles entram, então, numa corrida científica para tentar descobrir, então, onde é que se descobre, onde é que se começa, né, a masculinidade e a feminilidade no corpo. Então, tem uma série de trabalhos históricos também que recuperam esse momento da intersexualidade, apontando, por exemplo, quando chegavam crianças com um testículo, né, interno, mas apresentavam um clitóris avantajado. Qual é a definição de pessoa para esse corpo? Quando os médicos se deparam com questões como essas, eles precisam afirmar se é menino ou menina, porque eles entendem anteriormente que só existem duas entidades primárias, ou se é homem ou se é mulher. Então, esses conflitos vão aparecendo por conta dessa questão anterior, né, que eu já trouxe para vocês. Né? Entre 1917 até 2005, como eu falei, o termo intersexualidade ele se mantém inalterado para se referir a essas pessoas com corporalidades diferentes do que se espera para homem e para mulher. Isso vai mudar em 2005, né, quando num congresso médico que é bem famoso e chegou assim famoso, né, para a gente que estuda intersexualidade, ele é uma referência que se chama Consenso de Chicago. Desde então, desde 2005, essas corporalidades passaram a ser chamadas de desordem do desenvolvimento sexual. Isso marca uma série de outros pontos importantes, né? Isso de uma maneira muito explícita mostra um fortalecimento de um olhar patológico sobre essas corporalidades, passando a ser tratada como desordem, distúrbio do desenvolvimento, então já vai colocando de maneira mais explícita uma patologização disso, ao invés de se desmontar, na verdade, reforça, e vai passar então a dizer que desordem do desenvolvimento sexual se refere a um conjunto extenso de variações em que cromossomos, níveis hormonais, anatomia dos órgãos internos e externos estariam em desacordo com o regime binário de sexo e gênero. Então, desordem do desenvolvimento sexual, como assim é chamada a intersexualidade, ela então se referiria a essas questões que se colocam como rompendo com esse padrão binário. Em resposta a isso, desde 1917, desde antes, na verdade, existe um protocolo médico que vai se mudando, que vai sendo modificado ao longo do tempo para intervir nessas corporalidades. O que se faz? Quando chega uma criança, quando nasce uma criança, né, com uma anatomia genital diferente do que se espera, por exemplo, e que a resposta, se é menino ou menina, não pode ser dada de maneira imediata ou não pode ser dada a olho nu, né, que é uma forma que o senso comum faz ainda, né, olhou e imagina que se tem um pênis é um menino, se imagina que tem outra coisa é uma menina, se isso não é possível de ser feito, o que se faz? Então, o protocolo médico para essas situações tem sido o quê, né? São basicamente duas intervenções que vêm acontecendo ao longo do tempo. A primeira delas é uma intervenção cirúrgica, dependendo do tipo de anatomia genital, ou interna ou externa, que essa criança apresente.
E à medida em que a criança vai avançando, né, na idade, vai chegando na adolescência, intervenções hormonais também acontecem com muita frequência. O que é importante de dizer sobre isso? Essas cirurgias, muitas vezes, elas não acontecem uma única vez. São cirurgias que, em geral, começam ainda nos primeiros anos de infância, a partir de 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos. Isso vai depender de quando se chega no consultório médico para tratar essa questão. Se foi desde o nascimento, então é muito provável, então, que cada vez mais cedo esse processo de intervenção comece no corpo dessa criança. Só que muitas vezes essas cirurgias nos genitais das crianças, elas não têm o resultado esperado de primeira. E talvez nunca tenham. Então, são sucessivas cirurgias ao longo da vida dessas pessoas, acompanhamento hormonal também, acompanhamento psicológico. Então, é a partir desse lugar, dessas trajetórias dentro do serviço de saúde, é que eu vou falar mais para frente de como foi crescer nesse contexto de cirurgia, de acompanhamento hormonal e tudo mais. Esse é um ponto importante porque ao lado desse protocolo médico, cirúrgico, hormonal, convive um outro que é tão importante para ser, que é tão eficaz, aliás, reformulando, melhor dizendo, além do protocolo cirúrgico e hormonal, existe uma outra medida que, para funcionar, ela precisa ser acionada, que é o segredo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Os pais precisam manter o segredo, o sigilo, o silêncio em torno da situação dessa criança, para que as cirurgias e o acompanhamento hormonal tenham sua eficácia garantida. Como é que isso se concretiza na vida cotidiana das pessoas? Eu tô lá, tive neném, e esse meu neném não foi possível de dizer se era menino ou menina. Então, o médico diz, olha, a gente não consegue dizer agora se seu filho é menino ou menina por uma série de questões. A anatomia genital dele não me permite dizer com certeza se é menino ou menina. Então, o que a gente te pede? Que você não fale nada para ninguém. Quando a gente tiver a certeza desse diagnóstico de gênero, não se fala em diagnóstico de gênero, mas se fala em diagnóstico, você pode contar, mas quando eles derem a certeza. Essa é uma situação. Uma outra situação os pais, eles mesmos veem que aquela criança que aquela corporalidade é diferente do que eles esperavam para menino ou menina e também demandam isso aos médicos. Então, pode partir de uma iniciativa familiar também. Então, é importante que isso seja dito também. Só que aí, com essa proposta do segredo, tanto essa ideia de que não se sabia qual era o gênero da criança, como tudo que vai ser feito posteriormente não pode ser dito, não pode ser revelado para ninguém. A ideia de base, a ideia de fundo disso daí se a própria pessoa, se a criança souber que havia uma indeterminação de gênero, isso pode fazer com que ela fique confusa do ponto de vista do gênero. Isso é o raciocínio clínico médico, tá? Não é o raciocínio que eu particularmente defendo, nem o que eu vou apresentar mais posteriormente. Mas do ponto de vista médico, isso é o que embasa essa preconização do segredo. Se eu fico confusa se eu sou menino ou menina, eu posso querer ser os dois. Se eu fico confusa se eu sou menino ou menina, eu posso querer ser nenhum. Se eu fico confusa se eu sou menino ou menina, eu posso querer ser algo diferente do que a minha biologia, do que a minha natureza diz que é. Então, o segredo tem um papel muito importante nesse raciocínio médico e familiar para que as intervenções cirúrgicas elas tenham efeito. Dessa mudança de nomenclatura, de intersexualidade para desordens do desenvolvimento, a gente tem um movimento muito importante que é o surgimento das pessoas intersexo auto-organizadas. Em 90, nos Estados Unidos, o termo intersexualidade foi reapropriado pela militância intersexo como algo positivo.
né, deixa de, para a militância intersexo, intersexualidade deixa de ser algo que remete primordialmente a um problema médico, a um problema de saúde, para reivindicar uma outra forma de estar no mundo, né, uma outra forma, uma outra experiência, né, corporal, uma outra experiência de gênero e de sexualidade de estar no mundo. Então, esse é um ponto importante, porque eu estou usando, eu falei no começo que estaria usando a ideia de pessoas intersexo, mas como eu estou usando a ideia de pessoa intersexo, se o termo médico é desordem do desenvolvimento sexual? Porque eu me filio à perspectiva da militância, do ativismo intersexo, que prefere, que opta por um termo que tenta positivar essas experiências ao invés de patologizar, ao invés de olhar como negativo para essas experiências, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante de ser dito, que a aposta nesses termos é desvincular também essa ideia da normalidade que está muito presente no termo desordem do desenvolvimento sexual, né? E tentar ressignificar isso daí. Então, esse era um primeiro ponto da terminologia, para quem não conhecia, para quem nunca tinha ouvido falar, ou que tinha ouvido falar de uma maneira um pouco confusa. Essa é assim, em termos muito breves, essa é uma história que ela é bem longa, que tem vários apartes que seriam importantes de serem falados, mas, assim, condensando, é um pouco desses pontos que eu trouxe para vocês. Essa era uma primeira contextualização que eu acho que é importante de ser feita. Uma segunda contextualização, antes de entrar propriamente no que eu quero conversar mais detidamente, é que no nosso país, ainda aqui no Brasil, esse é um tema ainda muito pouco discutido fora do meio médico. Então, são prioritariamente médicos que estão discutindo isso daí. Então, é uma visão ainda muito medicalizada, é uma visão ainda muito patologizante sobre essas pessoas, sobre essas vidas, sobre esses corpos, né? Apesar disso, desde 2004, por exemplo, né, vem se fazendo alguns trabalhos numa perspectiva mais crítica sobre essas experiências, né? E esses trabalhos, eles nascem sobretudo nas ciências humanas e sociais, especificamente as ciências sociais têm trazido grandes e valiosas contribuições para a gente. Eu não posso deixar de mencionar o trabalho da Marisa Correia, da Paula Sandrini, da Bárbara Pires, da Marina Cortez também, que estão, além de serem parceiras, menos, né, Marisa Correia não, né, porque infelizmente não está mais aqui, mas as outras são minhas parceiras de trabalho e, enfim, têm trazido grandes contribuições sobre esse tema, né. Um segundo aspecto relacionado a isso da invisibilidade que é importante de dizer é que quando eu comecei a pesquisar esse tema em 2012, ainda no mestrado, já tem um tempinho, por isso que às vezes a gente fala até de modo automático, já está falando disso há tanto tempo que às vezes até passa em alguns pontos. Em 2012, aqui no Brasil não existia militância intersexo, não existia ativismo. E encontrar uma pessoa intersexo era muito difícil, né? Era bem. Eu não me recordo de encontrar ninguém intersexo antes de 2016, de conhecer, né? Então, isso fazia também com que as pesquisas estivessem muito centradas nos discursos médicos, porque era muito mais fácil conversar com os médicos do que com as próprias pessoas intersexo. E isso é resultado dessa proposta do segredo que eu mencionei antes para vocês. É um resultado direto de como um segredo, de como um silêncio produz uma invisibilidade social, né? Então, pessoas intersexo não tinham formas de se reconhecerem como pessoas intersexo. Aqui no Brasil, isso começa a mudar em 2016, quando eu já estava mais ou menos na metade final do doutorado, quando a militância intersexo aparece nas redes sociais. Então, um grupo de jovens do interior da Bahia, de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, se conhecem num grupo virtual de Facebook e se reconhecem a partir de uma série de experiências que eles vão compartilhando e vão conversando, e eles começam a se reconhecer como pessoas intersexo, e a partir daí criam um movimento auto-organizado de pessoas intersexo aqui no Brasil. Então, é um movimento ainda muito novo, muito recente,
mas que eu não posso deixar de registrar, né, que já existe, né, e que tem contado com o apoio também de familiares e de aliados. E aí, nesse sentido, eu acho muito importante deixar registrado a representação que vem sendo feita pela ABRAE, que é a Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, que, se eu não me engano, foi fundada em 2019, né, e que tem como objetivo dar visibilidade para as lutas intersexo e tentar mudar um pouco, tentar mudar muito as formas as formas de tratamento, não só os tratamentos médicos, mas outras questões jurídicas que estão envolvidas nessa questão de um diagnóstico de intersexualidade. Então, eu também queria deixar registrado um abraço para a Thaís, que atualmente ocupa a presidência da ABRAE, né? Mas também para Miel, que é um amigo querido, que ocupava esse cargo até o ano passado, né? Quando ele sofreu um acidente na volta da comemoração de Natal e está em casa agora em recuperação familiar. Então, a Miel, sobretudo, é um nome muito importante na militância intersexo aqui do Brasil, é uma pessoa muito querida e eu quero deixar registrado esse meu abraço para ele. Fiz um monte de questões introdutórias para só agora conseguir entrar no tema, mais precisamente. Se você tem dúvida, Caio, me fala alguma coisa que você acha que ficou impreciso, que a gente volta. Não, pelo contrário, eu acho que está bem explicado o conceito, até para mim que não estou familiarizado com esses avanços aí conceituais, ficou bem claro e acho que para quem estiver assistindo também pode entrar no assunto que você preparou até aqui para entrar. Certo, ótimo. Então, como eu falei para vocês, existe um protocolo médico de intervenção que é baseado em cirurgia, acompanhamento hormonal e segredo. Não necessariamente todas as pessoas vão passar por, todas as pessoas que têm um diagnóstico de intersexualidade, seja ela qual for, são pontos que talvez eu não tenha deixado tão explicitado, é porque intersexualidade, desordem do desenvolvimento sexual, ele é um termo guarda-chuva que se desmembra em vários outros diagnósticos, que podem ser hiperplasia adrenal congênita, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, digenesia gonadal mista. São muitos termos médicos que cabem dentro desse guarda-chuva. Cada um desses termos médicos descreve uma combinação corporal assim que é praticamente infinita. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem todo mundo que receba um diagnóstico desse vai passar por cirurgia e acompanhamento hormonal. Mas não mas é o mais comum, é extremamente frequente, na verdade. E esse é um ponto que é importante, porque, por exemplo, entre as pessoas que eu entrevistei 6 pessoas intersexo. Dessas 6, só uma não tinha feito cirurgia, mas tinha tido acompanhamento hormonal. As demais, todas, tinham feito tanto acompanhamento hormonal, como tinham passado por cirurgia genital. E aí eu quero também deixar registrado que quando eu me referi à cirurgia, eu estou sempre falando de cirurgia genital. E que depois, muito, assim, entrando na adolescência, vida adulta, pode incluir cirurgia nas mamas, dependendo de outros pontos, que aí são pontos muito variados. Mas quando eu me referi à cirurgia, é cirurgia genital, de modificação genital mesmo. Então, vocês já começam a imaginar, né? Cirurgia genital numa criança de 2 anos. Cirurgia genital numa criança de 3 anos. Para modificação genital. Então, esse é um... E também, ao lado disso, para a gente já ir entrando no tema, um ponto que é importante também é que, além dessas cirurgias serem feitas assim na infância, tem uma criança gritando aqui, desculpe. Essas coisas de estar em casa, né? Elas duram ao longo da vida. Elas se iniciam nesse momento, mas elas vão se prolongando ao longo da vida muitas vezes. Como eu estava dizendo, eu entrevistei 6 pessoas e os relatos são bem parecidos entre essas pessoas.
mas são pessoas de gerações diferentes, são pessoas de lugares, de cidades diferentes. Então, eu entrevistei gente que tinha 19 anos na época, era o mais novo, tinha acabado de fazer 19, até gente que tinha 33, se eu não me engano. Então, só aí já é um ponto geracional diferente, né? Uma outra coisa, era gente do Nordeste, era gente do Sudeste e gente do Sul. Então, também de territórios diferentes. Se, mesmo em territórios diferentes, com idades diferentes, né, histórias familiares diferentes, isso tudo acabava, desembocava numa trajetória de vida muito parecida. Mesmo com tantas diferenças, a intersexualidade se aproximava a partir dessa trajetória, né? E um outro ponto é que essas pessoas também não, elas cresceram sem saber, né, da própria condição. E aí, como foi que eu tratei essas entrevistas, né? Como eu imaginava que em algum momento essas pessoas tinham ignorado o próprio diagnóstico, as minhas entrevistas elas eram baseadas numa recuperação de memória, não necessariamente na recuperação de uma memória, né? Na verdade, eu estava muito mais interessada em entender como é que essa memória da diferença ia sendo reconstruída na vida deles a partir desse momento que eles se descobrem intersexo, né? A partir do momento em que a intersexualidade entra na vida das pessoas. O que existia antes desse nome aparecer na minha vida? Como é que era a minha vida? Qual que era a minha rotina médica? Eu ligava uma coisa com a outra? Será que aquela rotina médica tinha a ver, me fazia me sentir diferente? Então, essas eram algumas questões que eu me colocava para tentar entender como é que foi esse processo de descoberta e como esse lugar do segredo, isso é uma coisa que para mim ficou muito evidente quando eu conversei com essas pessoas, é que como o segredo passou a ser uma constituição subjetiva, um traço subjetivo, né? Que, que era formado por uma fantasmagoria, algo que está ali, que não é dito, mas que vai ocupando um espaço enorme na tua vida, né? Entrando mais precisamente nessas histórias, né, dessas pessoas que eu conversei, as histórias elas têm um roteiro mais ou menos parecido, que começa mais ou menos assim, né? Eram poucos dias ou poucos meses de vida. Eu peço uma licença para dar uma lida rapidinha aqui num trecho da tese, tá certo? Estavam com dias ou poucos meses de vida quando os médicos estranharam o padrão genital que encontraram. A genitália externa colocava dúvidas imediatas para os médicos declararem se tratava de uma menina ou de um menino. Aos pais, informou-se que algo de diferente teria ocorrido com o desenvolvimento sexual da criança e por isso havia uma urgência em descobrir o sexo e o gênero. Para Kali, Dani e Silas, que foram os nomes que essas pessoas receberam, elas escolheram ser nomeadas assim na tese, né? Então, para Kali, Dani e Silas, os níveis hormonais não respondiam aos efeitos esperados para a idade e o sexo e gênero da criança. Essas constatações foram seguidas de consultas, de exames, de avaliações em equipes multidisciplinares, transcorrendo dias, meses e até que os médicos responsáveis pelos casos chegassem à designação do sexo e gênero para cada uma dessas crianças. A partir daí, a rotina médica ganhou uma dimensão crônica, arrastando-se pelos anos, através das internações para as cirurgias precoces de modificação genital. Aqui, exceto Diana, uma das crianças, todas foram submetidas e da medicação hormonal tomada diariamente. Com Diana, o anúncio da diferença demorou um pouquinho mais. O médico que assistiu ao parto de sua mãe viu algo diferente na genitália do bebê, mas achou por bem deixar o tempo resolver a dúvida, sem fazer muito alarde da situação. Só no início da adolescência é que despontaram sinais que a fizeram procurar um médico. Então, o que eu quero dizer, né, é que essas histórias, elas têm um roteiro, um script, digamos assim, que é muito similar, que é esse no parto, se vê a diferença, não se descobre, e a partir disso se desencadeia
toda uma trajetória dentro do serviço de saúde, né? Essa memória de estar dentro do hospital, essa memória de ter que passar por mais uma cirurgia, ela vai sendo construída ao lado de uma memória da dor. Por que da dor? Porque muitos deles, muitas dessas pessoas, ao fazer essas intervenções genitais, passam por períodos longos de cicatrização, de curativo. E aí você pode se imaginar para uma criança de 4, 5, 10 anos, que foi o caso de algumas dessas crianças, dessas pessoas que eu entrevistei, sentindo dores nessa região, quando a gente ainda nem tem um entendimento sobre o que significa, né, um entendimento mais elaborado, mais sofisticado sobre o próprio corpo. Então, o que significa, por exemplo, para uma dessas crianças que me contava que passou por 8 cirurgias ao longo da vida, sendo a primeira delas aos 7 anos de idade, esse caso é muito emblemático porque ele me contava que a primeira cirurgia foi assim, aos 7 anos, e que era uma cirurgia para redução de clitóris. E aí tinha que, com a cirurgia, fazer a cicatrização, e que era muito dolorido, e que essa cirurgia não funcionou. Ela criou fístula, criou uma série de sequelas que fizeram com que essa pessoa tivesse que fazer uma nova cirurgia, né? E aí, essa outra cirurgia criou novas cicatrizes, criou novas mutilações que faziam sucessivamente buscar uma cirurgia para tratar do erro da anterior. E isso é um caso super dramático, porque não é um caso isolado. Esse é o caso mais dramático que eu conversei, mas esse caso na literatura internacional é super comum, de pessoas que chegam na vida adulta se sentindo mutiladas porque não tem nenhuma sensibilidade genital, por exemplo. Então, isso vai criando também uma série de outros problemas na forma como as pessoas se relacionam com o próprio corpo, que não são causados pela diferença biológica ou pela diferença, né, da sua anatomia, mas são causados pelas intervenções sucessivas a que foram submetidas, insensibilidades, mutilações, práticas sexuais que passam a ser extremamente dolorosas. E o que é importante, né, dizer nisso tudo é que a medicina instala esse protocolo médico, instala esse protocolo de assistência pensando em como evitar um sofrimento futuro. Né, aquilo que eu tinha falado no começo. Se eu não sei se é menina ou menino, isso vai gerar confusão. E aí não é uma confusão só para a própria pessoa, é uma confusão que se instala no mundo. E aí, na verdade, o que acaba acontecendo com essas intervenções é justamente o contrário. O quanto isso vai criando uma outra série de problemas. E aí, muitas das pessoas também vão me narrando, por exemplo, problemas psicológicos que foram decorrentes disso daí, dos segredos, sobretudo, como assim? Né, essa história dessa pessoa que a cirurgia começou aos 7 anos, né? A mãe chegou para ele e disse, durante um banho, estava dando banho na criança, e chegou para ele e disse assim: olha, filho, tem uma coisa estranha aqui no seu corpo. Eu acho que a gente precisa ir no médico. E ele disse que a memória que ele tinha não era exatamente estranha sobre o próprio corpo, né? Que ele não via muita coisa de estranho no próprio corpo, mas que a mãe chega para ele e diz isso. 2 dias depois eles vão ao médico e aí já é uma cirurgia marcada, já é a primeira cirurgia. Não tem nenhum tipo de antecipação sobre a razão dessa cirurgia, né? Nem se diz que aonde é que vai ser feita a cirurgia. E aí essa pessoa conta que a sensação que se teve é que uma parte do corpo foi perdida, porque de fato, né? E aí, nas investidas com os familiares, o que eu tenho? Por que eu preciso ir ao médico? Por que eu preciso tomar isso daqui? Uma outra história era de um rapaz que, quando fazia essas perguntas à mãe, das pílulas, que eram hormônios, a mãe dizia que era vitamina. Olha, você precisa tomar essas vitaminas, porque você tem um probleminha aí e você precisa tomar vitamina.
na verdade, eram hormônios que têm um super efeito corporal nas pessoas, né? Uma outra pessoa me dizia que quando perguntava para a mãe, tem alguma coisa de estranho comigo, por que que eu preciso ir, o que que é isso? A mãe dizia, olha, por favor, não toca nesse assunto não, que esse assunto é muito difícil para mim. E a mãe não conseguia também compartilhar com o filho ou com a filha a própria carga de sofrimento. Então, eu estou trazendo esses exemplos para a gente também não demonizar o papel dos pais. É um papel muito difícil ter que tomar uma decisão de se seu filho ou sua filha vai fazer uma cirurgia ou não. Porque também, independente de não ter um gênero diagnosticado, há uma série de expectativas dos próprios pais, do filho que eles querem, do que eles não querem, do que eles imaginam que seria melhor, do que o médico diz que é o melhor. Então, isso também é importante para a gente não demonizar, né? E que cada vez mais, à medida que a gente vai dando mais publicidade para as discussões intersexo, mostrando quem são essas pessoas, à medida que essas pessoas propriamente contam quem elas são, que esse é o ponto mais importante, a gente vai conseguindo também desmistificar algumas coisas e trazendo mais aliados para a causa intersexo, assim. Eu estou falando muito, Caio. Você tem alguma questão para perguntar? Alguma. Na verdade, eu estou admirado com essa forma como você levanta e elabora do empírico, né, daquilo que você pesquisou, que está na sociedade, como você elabora isso de uma maneira, não diria nem técnica, mas assim, de uma maneira conceitual, né? E isso é bastante interessante ver esse movimento, que parte do empírico, parte das próprias pessoas que você entrevista, e que você revela, né, que existem na sua pesquisa, né, e que ficam à margem, vamos dizer assim, né, invisibilizadas, né, não tem tanta visibilidade, mas você trabalha isso de uma forma conceitual, traz isso, né, para a pesquisa e faz o debate com todo um conjunto conceitual, né, que aborda isso também. Só que eu queria perguntar depois, mas eu queria ouvir mais você falar isso, né? Como que o trabalho inverso também pode ser feito depois da universidade de volta para a sociedade? Como que você pensa essa outra relação? Mas pode continuar a sua fala. Tá, essa é uma questão importante, porque eu acho que agora a gente está num momento. Eu posso deixar para responder mais para o final, mas já adianto alguns elementos. Então, eu Tá. acho que agora, no Brasil, por exemplo, a gente tem começado esse movimento. A partir da BRAE, que eu falei lá no começo, né? De como como essa discussão pode sair da universidade, né? E ter mais espaço público, digamos assim. Mas ainda chegando nessas histórias, né? Eu estava comentando que eu fui pelo fio da memória, né? Eu partia da ideia de que as pessoas não sabiam, e elas realmente não sabiam, só uma delas sabia desde a infância, para que esses eventos fossem sendo narrados até o momento em que elas descobriam a intersexualidade. E aí é muito curioso também como é que esse movimento, ao mesmo tempo que ele era coletivo, ele também tem suas particularidades, né? Esse movimento de descoberta, por exemplo, foi muito mediado pela internet, pelo advento do acesso da internet. Esses grupos, essas redes sociais fizeram com que essas pessoas pudessem ter mais elementos para que aquela experiência toda, que não tinha nome, que era uma experiência dolorosa, que era um fantasma que dizia na cabeça das pessoas: eu tenho algo de diferente, eu sou diferente, eu não me sinto normal. O que é isso que não tinha nome? Pudesse ser nomeado como intersexualidade. Como é que as pessoas como é que esses fragmentos vão sendo construídos, né? Porque ninguém chega e descobre, ponto, sou intersexualidade, sou intersexo. São vários episódios e cenas que vão acontecendo na vida das pessoas, como esses que eu trouxe, é uma investida na mãe. Mãe, o que que eu tenho? Ah, não me fala, não me pergunta que isso me dói. Então, isso já cria um registro. Não, tem algo aí. Se ela não me conta, é porque tem algo. Por exemplo, outras situações eram você escutar uma conversa atrás da porta, uma briga entre seus pais, e que esse assunto vem à tona, mas não é um termo, intersexo não é um termo falado.
mas é o problema do filho que aparece ali, a pessoa escuta e fica, alimenta novamente esse fantasma, esse assombro, esse lugar que tem algo sobre mim que não é dito sobre mim. Esse é que é um ponto que é muito debatido e reivindicado para que se transforme esse lugar do segredo. Porque essa fantasmagoria, esse não dito, essa lacuna, cria uma série de pesadelos na vida das pessoas. Né? Isso vai criando uma série de dilemas, de conflitos, que você não sabe do que é. Você sabe que tem alguma coisa com você, e você não sabe o que é. E quando a gente não sabe o que é, a gente não pode se posicionar. A gente sofre, a gente padece, a gente vai se despedaçando, vai se constituindo subjetivamente a partir de um lugar muito despedaçado. Foi mais ou menos assim que eu tratei na tese, né? Eu falava de um despedaçamento físico e moral a partir desse lugar do silêncio, do sigilo, do segredo que é imposto. Outras vezes, as pessoas descobriam, por exemplo, uma cena, um outro fragmento que me veio à memória agora, uma dessas pessoas ia se inscrever numa seleção, não me recordo agora se era de trabalho ou de alguma seleção acadêmica, e vai procurar uns documentos em casa, e entre esses documentos acha um prontuário. Mas era um prontuário de um menino, com a mesma idade que essa pessoa, que tinha crescido como mulher, só que era um menino com a mesma data de nascimento, no hospital onde ela sabia que tinha nascido, mas o nome era menino e cariótipo para X. Aquilo dá um estalo na pessoa e faz com que ela revise toda a própria vida. Quer dizer que o que eu sentia de diferente tem a ver com isso daqui, e aí começa a investigar na internet o que pode ser esse cariótipo XY, e aí se depara com esse nome intersexo. E aí muitos desses movimentos de pequenas descobertas, eles vão acontecendo anteriormente, né? Como eu falei, é uma conversa atrás da porta, é uma prima que chega e mostra uma foto, e aí é uma foto, é que essas fotos de família, né? Que tá todo mundo reunido, mas quem tá com o bebê no colo é um menino e não uma menina. Peraí, mas esse bebê tem a mesma idade que eu. Cadê eu nessa foto? Então, isso vai criando também uma série de suspeições nas pessoas, uma série de pequenos de pequenos terrores, né? Que fazem com que as pessoas se perguntem quem sou eu? Qual é a minha trajetória? Por que minha família não me contou? E aí, quando se descobre, aí o movimento, às vezes, um primeiro momento, né, que essas pessoas me disseram, né? Quando se depara com esse termo intersexo, um primeiro sentimento foi tipo assim, nossa, que alívio, eu sei o que eu tenho. Nossa, né? Então, quer dizer então que tudo que eu passava tem um nome. Ah, e o nome é esse. Então, isso é um primeiro movimento de alívio, de talvez de liberdade. Esse primeiro momento, ele é sucedido de outros, que não necessariamente são fáceis. Você volta a conversar com a família. Olha, eu cheguei à conclusão que é isso daí, que o que eu tenho é isso. Por que você não me falou? Isso dispara uma série de outros conflitos familiares, porque aí não tem. Esse segredo está revelado, o segredo está na mesa. E o que as famílias fazem diante disso? Né? Muitas das famílias, quer dizer, a maior parte das famílias, o que me foi relatado é que as mães e pais, mas sobretudo as mães, porque os pais eles se omitem um pouco dessas histórias que me foram contadas. Eles são, assim como em muitas outras famílias brasileiras, os homens eles não estão muito presentes nessas narrativas, mas sobretudo as mães. As mães contam, por exemplo, que não falava porque a ideia que o termo que tinha sido passado para elas era hermafrodita. Hermafrodita era um termo muito difícil para elas dizerem que o filho dela era hermafrodita, causava muita dor e muito sofrimento. Então era preferível que não se falasse. Ou o médico me disse que não era para falar para ninguém, eu acreditei no médico, então por isso eu não te contei. Isso tudo vai criando também uma série de dramas familiares, rupturas familiares. Durante essas entrevistas, tinham pessoas que não falavam mais com os pais porque carregavam uma dor muito grande, não compreendiam o posicionamento dos pais, e aqui não me cabe julgar,
o porquê desses conflitos, mas era algo que acontecia, que acontece. Como também, mesmo recebendo essas orientações, teve uma mãe que não seguiu, que é o caso contraposto a tudo isso que eu estou falando. E é um caso que eu acho muito interessante, porque foi um caso no interior do Nordeste, numa cidade pequenininha, em que todo mundo acha que vai ser o lugar do preconceito, o lugar da ignorância. Foi essa mãe, nesse território do interior do Nordeste, que ao escutar que o filho dela era diferente, que o filho dela era hermafrodita, que não devia contar, ela achou que aquilo não fazia sentido, porque ela amava o filho dela e o filho dela merecia saber o que o filho dela tinha. Então, desde o começo, a relação com o filho é diferente. E esse menino não, ele tem uma outra relação com o próprio corpo, ele tinha uma relação diferente com o ativismo, ele tinha uma relação, era toda uma trajetória diferente que valeria a pena eu falar, né, de cada uma, né? Aqui eu estou tentando fazer um conjunto dessas histórias, mas na tese eu trato isso singular, o que tem de singular e o que esse singular compõe um mosaico maior. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse era um ponto importante da tese, por exemplo, porque como eu pesquisei Nordeste, Sudeste, esses lugares muito situados, existia também sobre as pessoas intersexo uma série de estereótipos ligados aos seus territórios de origem. Então, se imaginava, por exemplo, que as pessoas do Nordeste iam sofrer muito mais que as pessoas do Sul e do Sudeste. Na minha pesquisa, eu não comprovo essa afirmação. Ou se imaginava, por exemplo, que os médicos no Nordeste a medicina do Nordeste seria muito mais atrasada em relação a esses casos do que a medicina que se praticava no Sul e do Sudeste, por exemplo. Então, tinha uma série de outros estereótipos também que eu estava investigando, para além dos estereótipos de gênero e de sexo que estão muito embutidos na discussão da intersexualidade. Mas para fechar essa discussão da memória, né, do sofrimento, do fantasma, quando eles descobrem, quando esse termo intersexo aparece, esse fantasma vai ficando para trás e começa a se construir uma nova identidade, que aí é uma identidade coletiva, né, o ativismo, né, esse lugar na cena pública vai começando a vai ganhando força, vai ganhando espaço, né? Então essas histórias, elas têm essas singularidades, elas têm vivências que são muito peculiares, né? Com conflitos familiares de forma que não dá para a gente deixar isso de lado, mas que ao mesmo tempo, quando ela é revelada, quando esse sofrimento é revelado num nome, num termo, ela cria a possibilidade do ativismo nascer, do ativismo dos movimentos de pessoas intersexo auto-organizadas aqui no Brasil virem à tona, né? Que é o que agora a gente tem, e aí já me encaminhando para a sua resposta, né? Durante muito tempo, como eu falei, né? Essas discussões estiveram muito centradas na academia, e numa academia de ciências humanas, a perspectiva crítica, né? Digamos assim, que a perspectiva do tratamento acontece na área médica. Mais ou menos desde 2018, a gente tem grupos, por exemplo, grupos de WhatsApp, eu faço parte de vários grupos de WhatsApp que são compostos por pessoas intersexo, aliados, que são basicamente pesquisadoras, e alguns pesquisadores também, mas cada vez mais tem feito parte também desses grupos jurista, médicos também, que têm tentado extrapolar a discussão para além da academia. Como? Com promoção de evento, numa perspectiva crítica sobre a intersexualidade. Tem as associações, tem a própria ABRAE, né, que eu já falei, a Associação Brasileira da Intersexualidade. Tem havido também iniciativas de reformulação, de reescrever esses protocolos para tentar uma nova conversa com os médicos, mostrar um outro ponto de vista, né, num trabalho mesmo não diria de convencimento, mas de mostrar que existe uma outra perspectiva no sentido de, olha, essas intervenções estão causando isso, isso e isso. Será que não é o caso de repensar? Será que não é o caso de ouvir o que as pessoas que passam por essa experiência estão dizendo?
Por que que em outros âmbitos da medicina a gente consegue ouvir o paciente e nesse o usuário, a pessoa sob cuidado, e nesse caso as pessoas intersexo são tão silenciadas, né? Se alguém se tem uma prática cirúrgica que está causando sequela, mutilação, imediatamente a medicina se revê em suas técnicas. Por que que nesse âmbito há tanta resistência ainda? Há tanta dificuldade de rever os seus próprios protocolos? Então, isso são questões que esses grupos têm se mobilizado já há um tempo, e aí são grupos também espalhados pelo Brasil inteiro, é gente de todos os lugares do país, e aí trazendo suas especificidades do que cada região tem de mais difícil, o que tem já de avanço. Tem um braço disso também na mudança do reconhecimento do nome, né, no registro quando as crianças nascem. Tem todo um trabalho que também está sendo investido nessa área, mas que eu estou um pouco mais afastada. Eu não posso falar com propriedade sobre essa parte, mas que se tem feito, sim, um importante trabalho nessa área. Uhum. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Eu queria fazer só mais uma pergunta, tem a ver com essa, mas talvez seja um pouco mais específica, que a sua pesquisa ela é também envolve diversas áreas do conhecimento, né? Como que você vê esse diálogo, né, entre, enfim, tem questões psicológicas, tem questões não só médicas também, afetam também outras áreas, até a filosofia, né, a discussão, essas discussões que você faz, né, são feitas também, não exatamente dessa forma, mas os filósofos têm se preocupado com isso, né, a Butler, Foucault, vários outros, né, um campo que cresceu muito nos últimos anos, a sociologia também, né? Até a ciência política, a história também, né? Você falou que de um período para cá que isso começou a aparecer, antes não aparecia, então também tem questões históricas, sociais. Como você vê essa relação, para encerrar essa entrevista muito produtiva com você, se você puder falar um pouquinho da interdisciplinaridade também da sua pesquisa? Nossa, essa é uma questão que me mobilizou muito durante o doutorado, Caio. Porque a interdisciplinaridade, ela ao mesmo tempo que é uma força, ela é uma potência, porque a gente pode passear por esses vários domínios, também corre o risco da gente não se aprofundar em nenhum, né? Eu venho do campo da saúde coletiva, que é exatamente esse lugar em que dá uma liberdade para a gente fazer essas tessituras, para a gente passear e poder circular por esses domínios. Não foi à toa. Eu sou psicóloga, meu orientador era antropólogo, e a maior parte da literatura que eu usei era da antropologia, porque ele era antropólogo, mas teve coisa da filosofia, você citou a Butler, não é à toa, foi a partir dela que eu usei essa discussão de enquadramento, de frames, né, alguma discussão que tem sobre precariedade, vulnerabilidade, pegando na mão dela que eu consegui fazer algumas questões. Mas eu acho, assim, eu vejo o campo da interdisciplinaridade muito rico nesse aspecto, mas isso também me causava muita aflição, porque eu pensava como psicóloga em algumas coisas, não no sentido de olhar para o indivíduo e tal, mas o meu lugar de formação é como psicóloga, é olhar para aquela pessoa, né? Para questões talvez mais subjetivas, enfim, mas com uma munição de literatura toda na antropologia. E aí eu tive que ler coisas da história também, enfim, num plano individual, isso me dava muita aflição. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou cair numa superficialidade? Porque a gente corre esse risco, né? De querer ler tudo e de querer falar de tudo e ao mesmo tempo cair num esvaziamento. Mas eu acho que a potência disso, a potência que a saúde coletiva dá, é exatamente essa possibilidade da gente trazer para o diálogo autores e perspectivas, autoras, né, que estão de lugares diferentes, mas que convergem em muitas coisas. Isso foi um pouco do que eu fui descobrindo. Tentar fazer essas convergências, né, ver o que a própria discussão de memória, eu uso o Pollack, uso uma autora, a Grace Cho, vai pensar
traumas de memória de guerra. Eu uso uma antropóloga, que é a Vina Das, que vai falar também de memórias num contexto de guerra. Eu poderia usar a ideia de memória na psicologia, mas eu usei a partir de outros lugares porque eu acho que estava convergindo para o que eu estava vendo, né? O meu objeto me permitia usar essas diferentes vertentes, mas eu acho que a potência da interdisciplinaridade é justamente essa. A gente poder olhar as convergências e ter um olhar mais amplo, né? Vendo como é que as questões, as singularidades, elas vão formando um mosaico que é coletivo, como as nossas questões que nos parecem tão idiosincráticas, que só acontece comigo, elas existem num contexto mais amplo, elas são possíveis a partir de um idioma de mundo que é muito mais amplo do que a minha própria experiência. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é mais ou Respondeu, menos... sim, claro. Eu perguntei porque eu, como leitor de Canguilhem, você sabe, eu fico me perguntando já há um bom tempo qual é o lugar da filosofia, né? Do que a filosofia Uhum, fala. E o Canguilhem, ele é um autor que me ajuda a pensar que a bastante. filosofia não é uma ciência do geral e nem do interdisciplinar, seria mais a transdisciplinaridade, eu diria. É algo que se interessa pelo que é externo a ela, mas que tem também a sua especificidade, né? Que é a reflexão sobre essas matérias externas a partir da sua própria tradição, que é a tradição filosófica, né? Como é que essas matérias estranhas afetam os velhos problemas da filosofia, né? E vários problemas, várias questões que você traz provocam isso, para se pensar o que é a identidade, para se pensar o que é a consciência, o que é a dor, que são temas filosóficos tradicionais, né? Uhum. E então, nesse sentido, eu acho muito interessante. E aí, depois, talvez um dia eu tente elaborar também isso de uma outra forma, né? Mas estou muito contente com a sua pesquisa, você ter apresentado ela aqui para a gente, agradeço muito. Foi muito claro, sim, e deixo você fazer suas últimas considerações, então. No primeiro, né, mais uma vez, agradecer o convite, também foi um prazer participar. Acho que esses espaços que a gente precisa falar de intersexualidade, é claro que eu preferia que quem estivesse aqui no meu lugar fosse a Miel, fosse Chay, fosse outra pessoa que está mais à frente, que está à frente do movimento intersexo, mas e que essa discussão outras pessoas possam conhecer e vá atrás, da ABRAE principalmente, e que possam se refletir sobre esses lugares da gente no mundo, sobre essas definições tão rígidas de masculinidade, de feminilidade, de homem, de mulher, que a gente possa ter uma outra perspectiva sobre isso, né? Que a gente possa rever algumas coisas, algumas das nossas posturas, algumas das nossas prerrogativas. Eu acho que é um pouco disso. E agradecer mais uma vez, Caio. Muito obrigada. Eu que agradeço e vocês que assistiram a gente aqui também agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.